Continuação da aula, vamos falar sobre matriz quadrada, de maneira bem tranquila e bem fácil. Toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas é chamada de matriz quadrada. Vou repetir, toda matriz em que o número de linhas é igualzinho ao número de colunas recebe o nome de matriz quadrada. Por exemplo, a matriz A, composta por 5 e menos 1, 0 e 2. Veja que ela é a matriz quadrada porque o número de linhas, duas linhas, horizontal, linhas, por duas colunas. Na vertical, duas colunas. Duas linhas por duas colunas. Tá igual, né? Então, eu vou dizer que essa é a matriz quadrada. Eu vou dizer que ela é do tipo 2 por 2, só que é mais usual você falar que ela é matriz quadrada de ordem 2. Tá ok? Os autores nos livros, eles preferem que use ordem ao falar tipo 2 por 2. Então, sempre que o número de linhas é igualzinho ao número de colunas, a matriz é chamada de matriz quadrada. Nesse caso, ordem 2. Vamos fazer a matriz B aqui. Colocar uns elementos dentro dessa matriz. Prontinho. Essa é a matriz quadrada? Sim. Ela é uma matriz quadrada porque ela tem o mesmo número de linhas, 2, 3, por colunas, 2, 3. Então, ela é uma matriz quadrada do tipo 3 por 3, só que é mais usual você falar que é a matriz quadrada de ordem 3. Sempre que o número de linhas é igual ao número de colunas, você vai dar preferência para a palavra ordem. A matriz quadrada, número de linhas, igualzinho ao número de colunas. 2 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 3 colunas. Então, eu falo ordem 2, ordem 3, matriz quadrada. Já que eu estou falando de matriz quadrada, lembra de quadrado. Todo quadrado, vou fazer um aqui rapidinho, prontinho. Todo quadrado tem sua diagonal. Aqui eu tenho ponto A, B, C e D. E diagonal é quando eu vou unir dois vértices, duas pontinhas aqui, ó, não consecutivas. A e C é uma diagonal, B e D é outra diagonal. Então, quando você liga dois pontinhos, dois vértices não consecutivos, você tem diagonal. A, C e B, D. Aqui nós temos diagonais também. A matriz é quadrada e o quadrado tem diagonal. Essa aqui, ó, é a chamada diagonal da ida, que é a diagonal principal. E na volta, eu tenho a diagonal secundária. Então, essa diagonal principal é formada por 5 e 2 e a secundária por menos 1 e 0. Aqui, diagonal principal não é quadrada? Então, tem diagonal principal 1, 5 e menos 8. E a diagonal secundária é a volta, 0, 5 e 9. Então, uma observação importante, como é quadrado, tem diagonal. Diagonal principal você vai e a diagonal secundária você volta. Agora, nessa aula, eu também vou falar sobre matriz identidade. O que é matriz identidade? A matriz identidade é a matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E o restante, os demais, são iguais a 0. Vamos ver? Matriz identidade é uma matriz quadrada. Vou chamar essa matriz de matriz I2.
Por que I2? É porque ela é matriz quadrada de ordem 2. Ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Só que essa matriz aqui não é a matriz identidade. A matriz identidade é a matriz que possui os elementos da diagonal principal valendo 1 e os demais 0. Essa matriz que eu acabei de fazer, 1, 2, 3 e 4, é a matriz quadrada, é a matriz de ordem 2. Só que para ser identidade, alguma coisa tem que acontecer. Os elementos da diagonal principal tem que valer 1. Então, aqui é 1. E aqui também obrigatoriamente deve ser 1 para ser matriz identidade. E os demais não pode ser 2, não pode ser 3, não pode ser menos 5, não pode ser 1/3. Os demais tem que ser 0. Então, essa é a característica da matriz identidade. É a matriz em que os elementos da diagonal principal valem 1 e o resto vale 0. Como eu falei diagonal principal e eu falei diagonal secundária, para ser matriz identidade, obrigatoriamente tem que ser uma matriz quadrada. Só existe matriz identidade se ela for quadrada. E não pode ser quaisquer elementos que eu coloco lá dentro, não. Como eu havia feito no início. Para ser identidade, os elementos da diagonal principal valem 1 e os demais 0. Aqui eu vou escrever identidade 3. Por que eu vou escrever identidade 3? É porque ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. É a matriz de ordem 3. Como é matriz identidade, os elementos da diagonal principal valem 1 e o restante vale 0. Identidade de ordem 3, ó. A matriz é quadrada, tem diagonal principal na ida e tem a diagonal secundária da volta. Todos os elementos da diagonal principal valem 1 e o restante dos elementos valem 0. Por isso que ela é chamada matriz identidade. Então, a matriz identidade é uma matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal valem 1. Todos têm que valer 1 obrigatoriamente. E o restante, todos os restantes dos elementos valem 0. Para ser matriz identidade, ela tem que ser quadrada primeiro. Para encerrar, eu vou falar sobre matriz transposta. O que é matriz transposta? É a matriz que você vai obter simplesmente trocando, invertendo a ordem das linhas e colunas. Matriz transposta é a matriz que eu simplesmente inverto a ordem das linhas e colunas. Como assim? Quem era linha passa a ser coluna e quem era coluna passa a ser linha. Nós vamos inverter o tipo da matriz. Exemplo, chamar essa matriz de matriz J. Coloco os elementos lá dentro do parênteses. Vou colocar os que eu quiser, só estou fazendo um exemplo, 2 e 3, 5 e 1, 0 e 2. Essa matriz aqui, ela é matriz quadrada? Não, porque eu tenho 1, 2, 3 linhas. Por quantas colunas? 1, 2 colunas. Lembre-se que primeiro eu me refiro à linha, depois à coluna. Essa matriz não é matriz quadrada. Para ter matriz quadrada tinha que ser 3 linhas e 3 colunas. Ou 2 linhas e 2 colunas. Tá? Então, falo tipo 3 por 2. Mas qual é a transposta dessa matriz? Você vai escrever J, a matriz J, elevado a T, que significa transposta da matriz J. Certinho?
Esse elevado a t significa que eu vou inverter. Quem era a linha 2 e 3 vira coluna 2 e 3. Só isso. Quem era a linha 5 e 1 vira coluna 5 e 1. Quem era a linha 0 e 2 vira coluna 0 e 2. Então veja que a matriz que era 3 por 2, ela vai inverter. Agora ela vai ser 2 por 3, porque ela possui 2 linhas e 3 colunas. Então, matriz transposta, simplesmente fale fácil, você vai inverter. Quem era a linha 2 e 3, vira coluna na transposta. 5 e 1 era a linha, era a segunda linha, virou segunda coluna. 0 e 2 era a terceira linha, 0 e 2 vira terceira coluna. Matriz transposta.